Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai terminar a reflexão sobre o livro Favor Fechar os Olhos do Byung-Chul Han, tá? A gente fez 2 vídeos sobre esse livro, né? Muita coisa legal para falar aqui. É um livro curto, né? Tem 57 páginas, um livro de bolso, mas cheio de reflexões bacanas e ao mesmo tempo a gente pode aqui contribuir também com alguns temas, né, conectados aí. E trazer também algumas reflexões até para o caso brasileiro mesmo, né? Porque assim funciona, né? a filosofia. Enfim, e a gente vai continuar falando hoje então sobre esse livro, certo? A gente finalizou o vídeo passado na página 38, né? Quando ele fala do amor como conclusão absoluta pressupõe um abandono do si, né? Ele fala isso lá no finalzinho da 38, a gente citou a frase do Baudrillard, né? E disse que essa questão ia desembocar numa reflexão dele sobre o diálogo, tá? Então vamos a ela. Mas antes ainda, vale dizer o seguinte aqui, ó, que também já é uma contribuição, né? Ele diz, a frase seguinte dele, a essa que ele fala do amor como abandono do si, né? Ele diz, o amor como conclusão absoluta pressupõe um abandono do si. E aí ele continua, ele é metamorfose, tá? E aí ele fala do abraço, né, e tal, enfim, na 38 e 39. Em relação à metamorfose, a gente já lembra, obviamente, do Kafka, né? A metamorfose do Kafka. A questão é que ele está falando de uma metamorfose diferente, né? Inclusive é interessante ver isso, né? Porque as próprias palavras, quando você acelera demais o sentido das palavras, muitas delas esbarram ali numa ambivalência, né? A palavra metamorfose é um exemplo disso, quer dizer, você pode se metamorfosear para um estado, enfim, melhor ou um estado pior, né? E no caso aqui a metamorfose do Kafka, né, é um estágio, é uma experiência bizarra, né? O cara acorda virando uma barata, né? O Gregor Samsa, né, famoso personagem do Kafka. Essa metamorfose que o Byung-Chul Han está situando é um pouco diferente, né? Ela é uma metamorfose no sentido de se ampliar, né, para uma posição diferente do isolamento, diferente... enfim, né, daquela limitação que essa perspectiva muito individualista, né, gera nas pessoas, tá? E aí eu deixo 2 referências bacanas em relação a três, né, em relação a essa questão da metamorfose, tá? Uma delas é obviamente o texto histórico do Ovídio, né, as metamorfoses do Ovídio, certo? Tá, que é essa coisa das mudanças, né, constantes da história, né? E aqui tem um conto, tá? A Sombra do Cipreste, um conto do Menalton Braff, que eu acho genial, que se chama Paisagem do Pequeno Rei, tá? Que é também uma história de metamorfose, né? É um garoto que está na janela, né, vendo um pássaro na árvore, né, junto com o irmão, e aí esse garoto entra num barato ali de possuir aquela ave, né? E fica desesperado, pede pro irmão buscar a ave lá e tal. Enfim, eu não vou contar o final do conto, né? Mas o fato é que ele é uma história de metamorfose num sentido até positivo, no sentido de, né, de aprender ali a lidar com certas situações, né? Então, enfim, vale a pena porque tem um pouco a ver com isso que o Byung-Chul Han está ponderando aqui, porque inclusive... diante do fato de que a aceleração é o tema principal do livro do Byung-Chul Han, você pode pegar esse conto do Menalton e ler, né, como se esse exercício que o garoto tem ali, né, de tentativa de posse da ave, né, e ao mesmo tempo uma certa desilusão depois, enfim, isso é uma metamorfose em relação... A gente tem que ter essa metamorfose também em relação à questão da velocidade, em relação à questão da aceleração, né? Se a sua perspectiva é de fato crítica, né? Se você tem o objetivo ali de não ficar, enfim, nesse barato aí, não ficar totalmente mergulhado nessa tendência, né? E tentar inclusive se livrar um pouco disso para poder funcionar um pouco, né, de maneira um pouco menos ingênua, né? Nesse mundo radicalmente acelerado, porque também tem um outro detalhe. Essa aceleração
né, que ele está denunciando, ela também gera lucro para algumas pessoas e prejuízo para outras, né? E eu não estou falando só do lucro financeiro, né? Estou falando também do lucro de percepção das coisas, de entender o que acontece e de ampliar o olhar sobre o mundo e tudo mais, né? Então essa perspectiva de se metamorfosear para uma outra lógica, né, que não seja essa, né, de ficar subdito, refém dessa velocidade vertiginosa, é interessante também, certo? E aí finalizo aqui ainda essa questão da metamorfose com a dica do Jefferson Tenório, né? O Avesso da Pele, tá? Porque ele diz aqui, né, eu já falei desse livro em outras circunstâncias aqui, ele tem um trecho aqui que ele fala, né, sobre um lugar que é um lugar só seu, dentro de você, né? Eu não lembro agora a página aqui, eu acho que é 61, quer ver? Vamos ver aqui, porque eu não marquei. É isso mesmo, né? Ele diz, no entanto, agora, né, eu sei que você estava me preparando, é um livro que fala sobre o racismo, né? E aí ele diz, né? Você sempre dizia que ele está falando do pai dele, né? Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. E aí ele finaliza com um trecho que eu vou destacar aqui, né? É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo, né? E aí ele segue e tal, pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. É interessante porque esse lugar singular que ele está ponderando, essa singularidade é totalmente diferente da individualidade, do individualismo, né? Essa singularidade ela é baseada justamente no encontro e ao mesmo tempo, né, no afeto, né? E isso deve ser preservado, inclusive dessa velocidade vertiginosa, né, de que fala o Byung-Chul Han. Porque uma das consequências dessa velocidade vertiginosa é justamente uma crise do diálogo, né? E aí a gente vai chegar agora no ponto que ele continua aqui. Porque, né, as pessoas ficam tão aceleradas, mas tão aceleradas, que não conseguem dialogar mais, né? Eu experimentei algumas situações, né, na minha vida aí em relação a isso. Você às vezes quer falar, a pessoa não consegue te escutar 10 segundos. Porque tá ali naquela coisa frenética de não, eu tenho que falar, eu tenho que ir embora, né? E muita gente hoje em dia, né, gosta de falar, mas não consegue escutar, né? O que também é um efeito, né, desse mundo violentamente rápido que a gente está vivendo. E aí a consequência disso é uma quebra do diálogo, né? E as pessoas vão ficando em bolhas, né? Enfim, e aí tem a ver com as fake news também, né? As fake news também são isso, né? Porque esses grupos de WhatsApp que hoje em dia está um pouco mais controlado, mas no início era isso, né? Milhões de compartilhamentos e sem nenhum tipo de diálogo, não há diálogo, é uma coisa assim, né? É uma bolha, eles são fechados ali e explanam aquilo ali, blá, 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 saem, né? Explanando aquilo e não tem nenhum tipo de... Porque a crítica, né? Você estudar uma perspectiva diferente ali ou estender um raciocínio para poder testar se aquela notícia ali, né, é verdadeira ou falsa, enfim, isso é também uma forma de diálogo, né? É dialogar com um princípio, que é o princípio de testar ali as conexões, de testar se aquilo ali faz sentido ou não dentro de um contexto, né? Entender que tem interesses em jogo e tudo mais. Então, enfim, né? A gente está falando aí de efeitos do mundo atual, mas vamos continuar aqui, né, para dar tempo de terminar hoje, né? Enfim, aí na 39 ele entra justamente na questão do diálogo, né? Então ele fala, a comunicação humana promove o sentido apenas pelo fato de que ela representa uma forma de conclusão, né? O ser humano se comunica para escapar à morte, para dar um sentido à vida. Sempre lembrando, ele chama de conclusão, né? E eu estou chamando aqui de uma outra coisa, né? Eu até falei nos vídeos anteriores, né? Dei outros nomes ali para isso, mas enfim, isso não é exatamente uma conclusão, né? Mas é um tipo de conexão que você faz ali com uma outra coisa, né? E não fica só isolado, né?
E ele continua: o diálogo representa uma forma bela de conclusão, né? Porque o diálogo é isso, né? Ele estende uma costura, né, de conversa, né? Você escuta de verdade o outro, né? E começa enfim, né, a estabelecer essas conexões, né, que na verdade vão te, enfim, vão te retirando do isolamento ali que essa velocidade acaba acarretando, né? Enfim, e aí ele diz, né, a rede digital não é uma forma de conclusão. Assim, a comunicação digital não é capaz do diálogo, né? É um pouco exagerado isso, né? Porque dizer que ela não é capaz... porque a rede em si, a rede digital, né? De fato, ela funciona ali, ele já colocou isso, né? E é verdade, uma forma aditiva, absolutamente aditiva. Agora, quem está manejando isso é um ser humano. Então, né? Dizer que isso, como ele fala, né? Não é uma forma de conclusão, que a comunicação digital não é capaz do diálogo, talvez seja um pouco exagerado, né? Porque nós estamos ali funcionando junto com a rede, né? E a gente aí, cada um à sua maneira, cada um mais, né? Uns mais, outros menos, mas vai construindo formas, né, de escapar dessa coisa violentamente aditiva e sem diálogo, né? Agora, efetivamente, o diálogo tete a tete, vamos dizer, né? Você cara a cara e tal, é um diálogo muito mais rico do que o diálogo da internet, né? Porque você entra em contato ali com uma série de outros símbolos que não tem na internet, né? Enfim, os gestos, né? O texto tem gestos também, né? Mas, enfim, os gestos pessoalmente são muito mais amplos, né? É uma gama muito maior enfim, de variações, e isso é um exercício de complexidade também, né? E aí isso estimula né, a nossa inteligência e tudo mais, né? Enfim, tudo isso aí e muito mais, né, pessoal? Então, continuando aqui, para a gente finalizar, né? Tá? Ele diz, né, que o diálogo, ele fala do diálogo, continua falando, né? E aí ele volta àquela questão do tempo do eu, o tempo do outro, né? Que eu falei citando o Baudrillard, né? A frase do Baudrillard. Ele diz na 41, né? O tempo do outro, né? O tempo... ele diz aqui na 40 antes, né? Para completar, ele diz, né? Uma comunicação como diálogo que promove o sentido se furta a aceleração. De fato, para você dialogar com alguém, você precisa desacelerar, né? Você precisa escutar o outro. Né? Aliás, é por isso que eu rompi com o negócio de psicanálise, essas coisas, porque essa gente não escuta ninguém, eles só escutam Freud, né? Eles só escutam Lacan. Né? Eles estão ali conversando contigo, preocupados com a historinha da tua mãe, do teu pai, entendeu? Eles não escutam você, eles não querem saber do que você diz, querem saber daquilo, do que na sua fala tem conexão né, com o pastor deles lá, entendeu? Por isso que eu não estou fora disso aí, entendeu? Meu diálogo é outro, tá? Na 41, né, o Byung-Chul Han diz, né, o tempo do outro como dádiva não se deixa acelerar, né? Ele também se furta ao trabalho e ao desempenho que sempre exige o meu tempo, né? Quer dizer, essa escuta também é por isso que muitos empresários, patrões, etc., fazem o possível para poder isolar os funcionários uns dos outros, né? Para que não haja esse tempo ocioso do diálogo, né? E você fica ali uma máquina, né? Você vira uma máquina de trabalhar e produzir, entendeu? E isso vai empobrecendo. O Charlie Chaplin, né, já viu isso naquela época, porque é um gênio, né? Isso já tem mais de 100 anos e ele já estava vendo isso, né? Muito bem, e aí na 41, 42 ele finaliza o capítulo com a frase que eu acho genial aqui, que é essa, né? O tempo do outro promove a comunidade, né? Enfim, e essa é a questão para finalizar aqui. E aí ele vai para o último capítulo, né? A gente pode inclusive falar dessa questão, né, do tempo do outro como comunidade em outros vídeos aí, isso vai voltar porque é um assunto bem interessante, né? Mas vamos tentar finalizar aqui para a gente finalizar o livro hoje, tá? Vamos continuar. Na página, aí ele pula, né? Vamos pular aqui porque aí começa na 45. Então,
Na 45, 46, tá? Porque esse último capítulo aqui são 2 páginas só, né? E ele cita um festival de música experimental, uma banda de death metal, né? Que é aquele heavy metal pesado, né? Que estava, antes de entrar no palco, seriamente preocupada com como ela deveria encerrar a música a ser tocada, né? E aí ele diz, não é verdadeiramente possível encerrar de maneira dotada de sentido uma música a qual não inere estruturalmente nenhuma conclusão, né? Porque é um pouco isso, a característica, né, da música contemporânea é aquela coisa de deixar, né, as próprias notas, elas vão, né, as músicas terminam, mas fica aquele eco da nota, né, e ela vai continuando e tal, como se fosse ali uma espécie de, né, de flutuação infinita, né? É interessante isso, né? E tem alguns rocks aí que, né, eu gosto muito de rock, tem alguns rocks que inclusive os caras mudam a última nota da música, é uma nota que não tinha na música inteira, né? E aí isso também gera né, essa sensação aqui de ausência de conclusão, né? Enfim, porque não está costurado com o que estava anteriormente posto, né? Enfim. Agora, isso é uma questão muito ambivalente, né? E a gente vai falar dessa ambivalência daqui a pouquinho aqui. Vamos só completar. E aí ele fala que os músicos ficaram muito aliviados quando os alto-falantes ficaram sobrecarregados e queimaram. E aí, enfim, a salvação chegou numa catástrofe, né? E tal. E aí ele diz que isso é uma imagem, né, para o mundo que a gente está vivendo, né? Que, enfim, também assim terminará o nosso mundo, que por causa da forma faltante de conclusão se acelera cada vez mais, né? Enfim, pessoal, em relação a isso, eu quero ponderar aqui 2 coisas. Primeiro, essa ambivalência, tá? Porque finalizamos o livro, tá aqui mais uma vez, tá? Né, o Favor Fechar os Olhos em busca de um outro tempo, tá? E ele fala de uma revolução temporal necessária também. Eu vou tentar aqui dizer o que seria isso para mim, tá? Mas essa questão, tá, dessa ausência de conclusão que ele coloca, isso é radicalmente ambivalente, né? Por quê? Primeiro, porque já se descobriu que não existe isso, né? Não existe uma definição que seja, né, um ponto final em questão nenhuma, né? Você chega um Newton da vida ali, descobre, né, enfim, todas aquelas teorias físicas e de repente todo mundo fica anos, né, pensando que aquilo ali é a explicação final. De repente aparece um Einstein para mostrar, ó, não é bem assim não, tem mais aqui, ó, viu? Né? Então, quer dizer, né? Porém, né, ele está, na verdade, fazendo um contraponto a uma certa aceleração que não é uma aceleração, né, que não é, quer dizer, que não é uma ausência de conclusão, vamos dizer assim, religiosa, né, aquela coisa enfim, de ficar conectado com uma teoria ou com um ponto ali e esquecer que existe ampliação, né, possível. Ele não está dizendo isso. Ele está fazendo uma crítica de uma lógica de remendos que a gente vive hoje, que não chega nem a se conectar, né, com uma teoria ou com uma visão de mundo qualquer, né, ou meramente com uma extensão. Essa é a questão que ele está denunciando, né? E aí, então, o fato de ele estar fazendo essa denúncia não apaga uma certa complexidade que existe no pensamento contemporâneo, na arte contemporânea, que é a de exercitar essa ausência de final, né? Deixo aqui o exemplo, né? Um dos melhores exemplos para isso é o Beckett, né? Na literatura. Está aqui esse texto, Companhia e Outros Textos, que é um dos últimos textos do Beckett, né? É uma literatura radicalmente, né? Enfim, são fragmentos, né? que se costuram numa linha muito tênue e que, pela sua natureza complexa, não chegam numa definição, né? Tá? Porque é uma coisa muito, né, uma experiência crítica ao extremo, né? E aí, enfim, os contos terminam mesmo de uma forma, né? Tá aqui, ó, por exemplo, no final desse conto Companhia, ele diz, né, a fábula de alguém com você no escuro, a fábula de alguém fabulando de alguém com você no escuro. Ele vai, né, sobrepondo diversos cortes ali, e como melhor no fim trabalho perdido e silêncio, e você como você sempre esteve sozinho. Quer dizer, né, a história ela é recheada de cortes, né? E isso é um dos exercícios de radicalização no sentido positivo, né, da arte contemporânea, né?
Então, e aí existe, talvez seja o caso, né? Vamos ver o tempo aqui, talvez seja o caso de dizer que é a grande diferença entre o Beckett, ou entre a arte contemporânea, e essa perspectiva que o Byung-Chul Han está trazendo para a gente, é de que uma coisa é um fragmento, a arte contemporânea exercita o fragmento de maneira crítica. E essa realidade que o Byung-Chul Han está ponderando já é uma lógica do remendo, né? Você fica ali, né? Você só une a coisa remendada, sem conexão uma com a outra, né? É meramente ali uma costura vazia, né? Vamos dizer assim. E derivada, essa costura vazia derivada da velocidade vertiginosa, tá? E do simplismo dela decorrente, digamos assim, né? Porque é um pouco isso, né? Entendeu? Quer dizer, você não cria extensão, você acha que tudo é simples e fica, né, flutuando, vagando, sem complexidade por nada, né? Enfim. E aí, pessoal, dicas, né? Dicas que já são pós-texto, vamos dizer assim, né? O elogio ao ócio, do Bertrand Russell, né? Porque o Byung-Chul Han fala muito dessa questão do tempo da festa, né? Da importância de não ficar viciado no trabalho, né? E não deixar o trabalho contaminar a sua vida fora dele, né? Enfim, que é um pouco do neoliberalismo. Ele fala também, ele critica o neoliberalismo no livro, né? E aí vamos continuar aqui com as dicas, tá? Mas falando da revolução temporal, né? Porque ele fala, né, da necessidade de pensar uma revolução temporal. E eu acho, tá? Anotei aqui, que é o seguinte: a revolução temporal possível, né, que a gente pode fazer para poder contrapor esse vício no futuro, né, que é a aceleração vertiginosa, é uma revolução temporal baseada no que ele mesmo está chamando ali de um ritmo, né? E que ritmo seria esse? Me parece que uma imagem legal para poder desenhar isso é uma comparação entre a maratona e a esteira, tá? Que eu vou deixar aqui para vocês. A maratona é essa coisa, né? O cara tá ali 15, 20 quilômetros seguido na aceleração, até chegar no esgotamento. O cara cai no chão ali e fica, né? Essa é a velocidade que a gente está vivendo hoje. Mas a esteira é um pouco diferente, porque ela permite que você altere a velocidade. Eu estou fazendo esteira aqui, né? Comprei uma esteira, estou fazendo, e é legal ver isso, né? Você pode botar na velocidade 5, você vai, né? Você caminha na velocidade 3, aí você, né, fica 5 minutos na velocidade 5, depois cada um com o seu tempo, enfim. E aí depois você aumenta mais um pouquinho, daqui a pouco você volta para o 3, quer dizer, né? É esse ritmo, né, de você acelerar, depois, né, relaxar, acelerar, relaxar. Não é exatamente uma parada, como ele diz, né? Eu não gosto dessa palavra parada, porque não se trata disso, né? Se trata de você estabelecer ritmo, né? E aí eu deixo aqui uma dica que eu acho bacana, é o Bachelard, tá? Porque o Bachelard tem 2 livros legais aqui que são justamente os opostos dessa questão, né? A Terra e os Devaneios da Vontade, né? E a vontade é isso que no limite atinge, né, essa aceleração vertiginosa. E a Terra e os Devaneios do Repouso, certo? Ele está falando sobre poesia, filosofia e tal, mas essas ideias podem ajudar a pensar aqui essa questão ponderada pelo Byung-Chul Han, porque ele está falando de aceleração, né? E o repouso é a alternativa, né? Você dá uma repousada, né? E repousar não significa só dormir, né? Significa você estender, né? Você parar, pensar ali, estender, né? Estabelecer costuras mais longas para um raciocínio, ou para uma visão de mundo meramente, né? Porque isso não é só um exercício de quem estuda, enfim, estrito senso, é um exercício de todos nós, né? Enfim, pessoal, e aí vamos continuar aqui com as dicas de livro para poder finalizar, tá? Como esse livro tem a ver, né, ele fala exatamente sobre uma revolução temporal, né? E aí eu falei também num dos 2 vídeos anteriores, né, que existe uma diferença entre a eternidade e o infinito. Quem viu os vídeos lembra disso, né?
o infinito como essa coisa que, né, que é um sinônimo da velocidade vertiginosa, e a eternidade como uma certa costura ali, né? Então já deixo a dica desse conto genial do Borges, tá? Que é o História da Eternidade, que é um dos contos brilhantes aí do Borges, certo? E essa discussão do tempo já foi uma discussão grande na filosofia, né? Deixo aqui também o livro outro livro do Bachelard, né? Que é A Intuição do Instante, né? E aí talvez aqui o Bachelard tenha tropeçado, né? Porque, enfim, não se trata exatamente do instante, né? Mas de uma certa costura transtemporal, digamos assim, né? Desculpa. Enfim, né? Porque é isso, é você acessar o passado, voltar, exercitar inovações, mas também sempre em diálogo com o que já aconteceu, né? De certa forma, é o que está sendo feito aí em relação a essa questão da inteligência artificial, né? Tem uma galera que está dizendo aí, ó, vamos repousar, vamos dar uma parada aí, porque isso aí é perigoso, hein? Isso aí pode descambar aí para entendeu? Essas máquinas aí podem chegar num ponto que vão acabar dominando a gente e aí, meu irmão, acabou, né? Então, enfim, é esse exercício de repousar às vezes, né? Fazer o repouso. Eles fizeram uma carta aí, né? 30 mega cientistas aí fizeram a carta dizendo, ó, baixa a bola, tá indo rápido demais, entendeu? Calma, vamos pensar isso aí, né? Isso acontece em todas as descobertas muito mirabolantes e muito ricas, né? Da ciência, né? Bomba atômica, engenharia genética, enfim, tudo isso tem uma galera que olha e fala, ó, cuidado aí, porque isso aí tem, ó, olha como é que isso aí pode dar cagada. E aí o outro, é mesmo, mas vamos discutir isso aí, entendeu? Porque o ser humano é isso aí, né? Entendeu, pessoal? Então, enfim, e aí eu finalizo aqui com duas dicas aqui para vocês, tá? Como ele fala também do tempo do silêncio, né? Deixo esse livro aqui de poemas, tá? De poesias, chama-se Silêncios de Água e Pedra, que é um livro do Vassili Chuck, que é um poeta brasileiro, né? Pouco conhecido, mas o livro é genial, e ele fala dessa experiência do silêncio nesses dois opostos, né? Da água e da pedra, tá? Que dialoga com um pouco com o que o Byung-Chul Han está falando e com essa questão do silêncio que a gente desenvolveu no primeiro vídeo, né? E esse livro do Jean Baudrillard, De um Fragmento ao Outro, certo? Que é um livro muito interessante. Essa questão do fragmento talvez seja uma questão assim das mais ricas para poder pensar, né, essa lógica que ele está apontando ali de velocidade, ausência de conclusão e que eu estou chamando de remendo, né? Porque o fragmento ele é o oposto do remendo, né? Enfim, o fragmento ele tem uma perspectiva crítica ali, tem uma perspectiva inclusive de mudar essa velocidade que ele está denunciando ali de certa forma fragmentá-la, né? Filosoficamente, enfim, né? Eticamente, talvez seja o caso de dizer também, entendeu? E, enfim, esse livro do Baudrillard é muito bom para pensar essa questão aí. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso, né? Esse livro genial do Byung-Chul Han, tá? Deixo aqui de novo para vocês aí a capa do livro. Favor fechar os olhos, tá? Em busca de um outro tempo. Tá? É uma crítica da aceleração contemporânea, certo? E a gente finaliza aqui então, deixa essa dica aí bacana e tomara que os vídeos ajudem a enriquecer um pouco aqui a leitura que já é muito rica, beleza? Então é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e ó, favor desligar, favor fechar o vídeo. Fui!